Bom, e essa novela do Eduardo Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos parece estar chegando ao fim porque o país de Trump deu aval para a indicação dele como embaixador do Brasil na capital Washington, D.C. A resposta ao pedido de agreement, como é chamada a consulta feita, né, pelo Itamaraty, foi dada depois de quase 2 semanas e agora o presidente Bolsonaro deve fazer a indicação formal do filho mais novo para o posto. Não, peraí, um filho mais novo? É o filho mais novo mesmo, que é deputado de São Paulo. Dentre os políticos, né? O filho mais novo dentre os políticos. Dentre os políticos, é deputado de São Paulo. O nome dele ainda vai ser submetido à aprovação no Senado. Algo a dizer, Thaís Herédia? Olha, Zé Paulo, eu vou dizer o seguinte, eu tive aqui em Pequim com um embaixador brasileiro na China, o Paulo Estivalé de Mesquita. E eu fiquei prestando atenção na participação dele, as falas dele, depois na conversa dele, a noção que ele tem, não só do país, mas também de toda a Ásia, a experiência que ele tem, a articulação que ele tem, a forma com que eu percebi que ele lida com, ali, imagina que ele tinha um governador do PSDB de um lado e um governador do PT do outro, que ele estava no mesmo evento em que estavam João Dória e o Wellington Dias, e ele precisou prestigiar ambos, porque afinal de contas são 2 autoridades de governos estaduais que estavam aqui representando o Brasil. E eu fiquei me perguntando se fosse o Eduardo Bolsonaro, se fosse um evento com o Eduardo Bolsonaro, como é que isso seria, quer dizer, que tipo de articulação que esse rapaz tem para fazer qualquer moderação ou qualquer articulação entre empresários, entre governantes, por exemplo, de partidos diferentes. Eu não consigo ver nenhuma alternativa positiva desse ambiente. Essa aprovação do governo americano tinha saído há pouco e a gente estava ali perto do governador e eu perguntei para ele também o que ele achava dessa indicação, se ele se preocupava, porque inclusive ele, em todos os discursos que ele fez aqui, ele elogiou bastante a equipe do Itamaraty, aos embaixadores aqui do Brasil, ao embaixador do Brasil na China, ao cônsul-geral que atua aqui em Xangai. Vamos ouvir o que disse o governador João Dória, meio lavando as mãos, não querendo se meter nesse negócio, não. Thaís, não cabe a mim fazer esse tipo de análise. É uma análise que deve ser feita pelo governo americano, afinal, quando credenciado um embaixador, ele é credenciado pelo país que recebe o embaixador e, obviamente, pelo país que indica o embaixador. Portanto, é de competência do governo federal e do governo americano. A mim não cabe nenhum comentário. Aí ele foi bem tucano, né? Ficou em cima do muro e ficou em cima da muralha da China. Totalmente. Os governos nunca recusam, raramente recusam um pedido de agreement. Assim, não há nenhum juízo de valor. O que eles fazem apenas se não for um absurdo, eles não vão se meter, né? Não vão oferecer nenhum tipo de veto. É muito mais frequente, não digo frequente, mas tem acontecido, mas o Itamaraty também tem tido o cuidado de não cometer mais esse erro, mas houve várias indicações para embaixador do Brasil na Santa Sé, lá no Vaticano. E você sabe que eles não aceitam embaixadores que que estejam casados, por exemplo, em segunda núpcias. Eles não aceitam, né? Que tenham sido divorciados? Que tenham sido divorciados e estejam casados novamente. A tradição do Vaticano é não aceitar o agreement de qualquer diplomata de qualquer país que tenha sido casado antes e esteja em novo casamento e tal. Mas é uma questão lá meramente religiosa, é uma avaliação que eles fazem religiosa. O Itamaraty tem tido cuidado de não indicar ninguém para o Vaticano que não, enfim, que tem essa característica, né? Mas os países, em geral, assim, isso não significa nenhum aval, digamos assim, a indicação do Eduardo Bolsonaro. Sim, fica mais para o Senado, né, Cláudio? O Senado é que está com a decisão na mão, né? O rito é o seguinte... Não, é só porque acabou virando um fato, né? O aval ter saído no meio dessa discussão. Ninguém esperava que viesse uma coisa diferente. Importante mesmo, assim, um escândalo, né? Espantoso seria se o governo americano negasse o agreement, mas não é assim que acontece. Agora, o rito é o seguinte: o presidente dá
da República faz a indicação, o presidente do Senado lê essa indicação no plenário e com isso deflagra o processo. Aquilo vai para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que marcam a sabatina, o indicado é sabatinado, se aprovado vai para o plenário e aí o plenário decide se enfim, aprova ou não a indicação. O último caso de rejeição pelo Senado, o mais recente, né? Eu acho até que é caso único na história recente da diplomacia brasileira, é de Guilherme Patriota. Ele é irmão do ex-chanceler Antônio Patriota. Enfim, figuras controvertidas, muito ligadas ao PT, etc. O Guilherme Patriota foi indicado embaixador do Brasil junto à ONU em Genebra, naquela ocasião. E foi no auge da campanha do impeachment, né? E além disso tudo, o Patriota não é exatamente uma figura muito popular entre os não petistas, e com isso o irmão dele acabou sendo barrado. Mas é raríssimo o Senado se comportar dessa maneira, tomar uma decisão como essa.